Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, fazendo uma nova análise dessa novela de amor ou separação de Diniz e seleção brasileira. E foi ótimo, foi excelente ter esperado para falar sobre esse tema. Eu até farei esse tema ontem, mas foi muito interessante a gente analisar mais um elemento importante. Espero que vocês gostem. Então sente no sofá ou na poltrona, relaxe, deitando no telefone e escutando sobre tudo que eu tenho a dizer. E vamos pro vídeo. Bom, primeira coisa que começou justamente a apitar para mim foi a seguinte situação: grandes jornalistas do Fluminense comentam sobre a eventual saída de Diniz para a CBF. Isso é onde que começou esse vídeo. Foi quando eu vi do Leandro Dias, foi ver do Vitor Lessa, foi isso ver também do Marcelo Neves, falando sobre a eventual saída de Diniz. Muito mais do Leandro Dias e muito menos do Vitor Lessa e do Marcelo Neves, mas é muito interessante a gente observar que sim, existe algum elemento no ar falando sobre a saída de Diniz para a seleção brasileira. Senão não ia ser cogitado isso. O que é que se tem no seguinte: quando eu escuto sobre qualquer coisa relacionado a futebol e a Fernando Diniz, e também eu entendo sobre o que os jornalistas estão falando, eu já tenho essa análise de que o jornalista sabe muito mais sobre coisas que eu não sei, que ninguém sabe. Então eu fiquei me perguntando por que está vendo esse temor da saída de Diniz para a seleção, ainda mais com um grande representante do jornalismo do Fluminense. Tem alguma coisa. Então isso daí já me começou a apitar dentro da minha cabeça assim: cara, será que Diniz vai sair? Já realizei diversas análises sobre a saída de Diniz, sobre a ida de Diniz ao Brasil. Já fiz diversas análises e até agora não mudo nenhum ponto. É só você colocar Diniz e CBF, Diniz e Seleção Brasileira, e as análises são as mesmas. Mas só para dar aqui um pouquinho de situação, para que você não precisa pesquisar, a minha análise para mim é que o Diniz não daria certo por conta de várias situações que realmente não se apropria do jogo dele. O jogo dele é um jogo de ensinamento e demora para acontecer isso. Eu acho que, por exemplo, nem o Pep Guardiola acredita em ser bom para a seleção. Imagina Diniz. E os dois podem ter esquemas diferentes, mas tem a mesma aplicação. É a aplicação da demora. Então não, Diniz não seria uma boa. E aí que realmente entro numa situação que realmente me deixou mais preocupado ainda, que foi isso aqui, ó. Galvão Bueno afirma que Diniz é o melhor nome da seleção brasileira, nome brasileiro para assumir a seleção. Vou botar aqui para ser grande de novo, só para mostrar sobre onde que eu estava vendo. Galvão Bueno. Sabe, Galvão Bueno quer flamenguista doente, quer ferrar com o Fluminense em qualquer momento. E eu quero que vocês entendam o seguinte: diferente de qualquer coisa, o Galvão Bueno é o maior quando a gente fala sobre CBF, quando a gente fala de Brasil. Então tudo que o Galvão Bueno fala, você tem que dar muito mais voz a isso. Isso me preocupa muito. Porque Galvão Bueno falando sobre Diniz na seleção significa que tem lá dentro sim gente querendo Diniz na seleção. Você já tem uma informação, ó, vamos ali de novo colocar para você entender. Você já tem uma direção de Leandro Dias, Vitor Lessa e Marcelo Neves, 3 grandes jornalistas do Fluminense, falando sobre a ida de Diniz na seleção. E você tem agora Galvão Bueno
grande personagem da seleção brasileira, é mais um elemento. Jogadores da seleção brasileira já falaram de Diniz. Isso é muito importante. Gente como Daniel Alves, que mesmo sendo preso ainda tinha voz naquele momento, Neymar, Thiago Silva, Casemiro e outros aí gigantes da seleção brasileira já falaram em Diniz na seleção. Mais outra preocupação, porque se você quer realmente manter um elenco forte e poderoso, você tem que sempre dar uma obedecidinha nos jogadores. Os jogadores querem Diniz, mais um outro elemento sobre isso. Se Ancelotti cai, acaba esse temor? Se Ancelotti cai do Real Madrid, cai esse temor? Não sei. O que a gente pode dizer é que realmente vai facilitar a ida de Ancelotti para a seleção brasileira. Agora, cair o temor nunca cai. Nunca cai. E realmente, só para finalizar aqui, Diniz não seria um bom técnico na seleção. Não seria. Porque novamente eu já falei para vocês. Eu já dei os motivos. A análise preliminar minha é que Diniz tem um trabalho de ensinamento, de atenção, que é uma coisa que ele não vai ter na seleção. Técnicos que têm mais a questão do resultado, além somente da prática do bom futebol, não funcionam. O que funciona é o resultado. A gente viu com o Didier Deschamps, a gente viu justamente com o Lionel Scaloni, a gente viu justamente com o Regragui. E agora você acha que está certo isso? Claro que não. O que importa é o resultado. E Diniz não é o cara do resultado. O Diniz é o cara de bom futebol. E é claro, né, que a gente vai fazer mais um extra antes de a gente terminar, que é justamente depois do jogo entre Marrocos e Brasil. Marrocos 2, Brasil 1. 2 gols de aleatório e o gol do Brasil veio de Casemiro. Eu abro meu Twitter para ver que nome está sendo especulado. E o primeiro nome é Diniz. Tá lá escrito, vai lá no Trading Topics, no Twitter, como segundo nome. O primeiro era a coisa de Estados Unidos e o segundo era do Diniz. Mais um elemento. O que eu estou te falando é que tem vários elementos, sim. E que o temor está aí. Cabe justamente eu falar o seguinte: Diniz não vai ser técnico da seleção brasileira. Tá ok? Vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Maurício Ramalho. O Maurício Ramalho tinha até mais respeito do que Diniz. Não tenha temor. Não vai acontecer. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.